Isso sobre o Lula e sobre essa parada aí com o Maduro. Putz, ele também tem feito algumas coisas. O Lula tem. Algumas falas do Lula, na minha opinião, elas se assemelham em impacto negativo, em que mais? Não sei se é só impacto negativo, mas assim, comunica um bagulho de merda, na minha opinião, quando ele fala, por exemplo, que a democracia é relativa. Como é que tu fala um bagulho desse? Assim, não importa muito o que ele quis dizer. Importa como isso soa, né? Eu até entendo que... eu diria, sabendo que o Lula é um político muito habilidoso, eu diria que ele tava querendo dizer algo que dá pra defender. Mas o que soa é um bagulho que não dá pra defender, né? É como chega pra mim, né? E aí, como eu tô dizendo, eu não acho que importa muito o que ele quis dizer, né? Mas assim, isso se assemelha, na minha opinião, às doideiras que o Bolsonaro falava também, né? Então temos aí voltando à ideia de que a gente tá de fato muito ideológico, né? Porque como é que você... Cara, vale a pena pagar esse preço de falar um bagulho como esse, se colocar na posição arriscada, dar motivo pra oposição gritar e tudo mais, pra defender o Maduro, por exemplo? Pra mim é totalmente desnecessário, né? Você compra a briga, é pedir pra ficar impopular. Tanto no cenário interno como no cenário internacional. Que nem eu falei, uma coisa é você chamar Maduro, porque ele faz parte do contexto latino-americano, a Venezuela faz parte do Mercosul, mesmo que esteja suspensa, né? Porque não respeitou a democracia e os direitos humanos e tal. Então chamou ele pra reunião, vai ter uma criticazinha ali e tal, beleza? Supera, do ponto de vista geopolítico, entendeu? Porque faz parte de um contexto, existem outros países muito complicados. Explicar, né? Dá pra explicar, exatamente, né? Agora, comprar essa briga, eu particularmente não entendo, nem geopoliticamente, nem politicamente falando. Pra mim é besteira. E assim, eu acho que é importante pra quem tá ouvindo entender uma coisa, né? Porque começa os ideólogos de plantão, eles vão falar, você não tem ideologia? Todo mundo tem ideologia. Qual é a diferença de um ideólogo? E aqui é uma tentativa de esclarecer meu ponto de vista. Uhum. Óbvio que você tem, ele tem, eu tenho, e a gente tem as nossas visões de mundo com as nossas prioridades, né? Uma visão de mundo faz você priorizar certas coisas ao invés de outras, e isso tá ligado com a nossa política individual que você acredita, como o mundo funciona, que eu acredito, que ele acredita. O ideólogo e essa ideologia que nós estamos descrevendo não é só isso. Porque é claro que você tem uma ideologia ao dizer que você prefere se relacionar com democracias ou prefere liberdade ao invés de ditadura. Isso é uma posição ideológica. O ponto é que esses caras populistas, esses líderes muito ideológicos, eles transcendem, eles só ficam nisso. Eles vão além, eles vão fazer coisas que são muito exageradas em quase que uma adoração total e uma submissão completa à ideologia. E você ter uma visão sobre o mundo não é você necessariamente... Você tem uma ideologia naquele momento, mas você pode ser convencido. Ideólogos não são convencidos. Eles não mudam de ideia, entendeu? Se passa 20 anos, o Lula ele não aprendeu. Assim, ele viu um monte de coisa, ele voltou, ele tá igual. Ele tá falando da Nicarágua igual. Ele tá falando coisas iguais. E você fala, mas você não percebeu nada? Não, ele não vai perceber. A ideologia não deixa ele perceber. E você tá aqui, você conversa comigo, ele conversa comigo, eu converso com ele. Uhum. A gente vai aprendendo, você vai mudando, você vai vendo coisas, você fala, isso daqui não para de pé, isso daqui não é bem assim, eu achava que era assim. Claro que você continua tendo os seus valores e os seus princípios como norte, mas você tá aberto à transformação, à necessidade, ao contexto. A ideologia do ideólogo, desses caras, ela não tá aberta a nada disso. Ela é estática. O cara é um fanático para aquilo para sempre. Pro resto da vida dele. Aprisionado, entendeu? Então... Tem até um caso interessante, Igor. Por exemplo, a gente acabou de ter uma eleição no Paraguai e o Partido Colorado, que é um partido de direita no Paraguai, venceu as eleições.
supostamente contrário aos pensamentos do Brasil, que está numa postura mais à esquerda, né? O presidente Penha, ele foi bem claro. Não, por mais que assim a gente tenha divergências ideológicas, o Brasil é um baita parceiro comercial do Paraguai, a gente tem que renegociar o preço que vai ser pago pela energia de Itaipu, que acabou de vencer o contrato. Então existem assuntos que eles são assim urgentes e é importante para o interesse nacional do Paraguai que eles sejam resolvidos da melhor maneira possível. Então eu vou participar do Mercosul, eu vou participar das reuniões, a gente vai discutir, tirou fotinho ali, inclusive, né, o Lula ele foi na posse, ganhou até uma camisa do Corinthians autografada pelo Romero. Vai Corinthians, tá? Importante. Jogou muito, que aí pegou pelo coração, né? Podia ser outro, né? O Romero, tudo bem, vai. Mas... Então, mas entende? É uma postura assim mais diplomática. Eu acho que o Lula, ele até em certo ponto assim, ele fala coisas que são mais gostosas para os europeus ouvirem, né? Então, fala de defesa da Amazônia, por mais que na prática, assim, os dados da Amazônia, eles realmente melhoraram no primeiro semestre, embora do Cerrado tenha piorado bastante, questão do desmatamento. Então, mesmo com esse discurso que é um pouco mais audível, um pouco mais gostoso para os europeus, ainda continua uma defesa dos seus próprios interesses. Por exemplo, essa negociação do acordo Mercosul-União Europeia. O Brasil, ele apresentou dados de melhora do desmatamento e tal, e a União Europeia afirmou: a gente não vai fechar um acordo de livre comércio com o Mercosul enquanto o Brasil não assinar um documento que, caso haja um aumento do desmatamento e tal, a gente possa sancionar, possa boicotar produtos brasileiros. A Brasil fala: pô, mas eu já faço parte do Acordo de Paris, eu já faço parte de organizações internacionais que, caso o Brasil não respeite, a gente vai ser alvo de sanções econômicas. Por que os europeus fazem isso? Porque eles querem defender, claro, os seus próprios interesses. Claro. E aí o Brasil, pelo outro lado, fala assim: beleza, então, União Europeia, eu até aceito fazer o acordo de livre comércio com vocês, desde que produtos que vão ser comprados pelo governo brasileiro só possam ser produzidos por indústrias brasileiras, pela produção industrial brasileira, também pensando nos nossos interesses, entende? Então, nesse ponto de vista, penso eu, tá aqui diplomaticamente falando, o Lula, mesmo com essas falhas ideológicas, que são grandes falhas mesmo, com Argentina, Nicarágua, Cuba, Venezuela, esses absurdos aí que são falados, ainda é melhor porque ele compra menos brigas desnecessárias do que o Bolsonaro. Ou talvez porque também o mundo tá melhor, né? Que nem eu falei, tem essa disputa hoje entre BRICS e G7. E o Brasil, por estar bem no meio, mesmo falando algumas besteirinhas, dá para relevar, porque o Brasil é uma liderança importante da América do Sul. Entendi.